livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 15, vamos ler até o 22. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor é bondoso para conosco, se compadece de nós e sempre tem, ó Deus, um convite especial para as nossas vidas. Que possamos ouvir a Tua voz, que a porta bate, clamando, nos convidando, ó Pai, a estarmos com o Senhor, a cearmos com o Senhor. Que o Senhor Deus dê a cada um de nós o discernimento de entender, ó Deus, a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos a semana passada que é muito bom receber um convite, mas o melhor convite que a gente pode receber, ou os melhores convites, estão na Bíblia, na palavra de Deus. Falamos que receber convite é ser honrado. Nós nos sentimos felizes por isso. E o convite é uma responsabilidade também. Você tem que atender esse convite. Diante do que nós estamos falando, eu quero que fique claro que a nossa intenção não é dizer que Deus fica insistindo, convidando, e a gente que recusa, ou que aceita, ou que não aceita. Então não é um pensamento arminiano, nessa ideia de que eu que decido. De forma alguma, a nossa fala está relacionada a isso. A Bíblia deixa claro a respeito desses convites de Deus e o que significa isso. Deus convida. Pelo simples fato dele estar convidando, já fica claro que foi ele quem escolheu a quem convidar. Então não depende de nós. Se dependesse de nós, a gente poderia se autoconvidar, né? Você já viu aquela pessoa que fala, olha, amanhã não tem lugar nenhum para almoçar, né? Praticamente a pessoa está se convidando. Mas aqui não. No caso, Deus está convidando. É um texto bem claro para a gente entender essa resposta, né? O convite e a resposta é a ressurreição de Lázaro. Quando Deus, no caso Jesus, diz Lázaro, vem para fora, antes foi necessário fazer com que ele voltasse à vida. A partir do momento em que Jesus o chama à vida, o ressuscitou, ele está apto para escutar e para responder esse convite de Jesus. Então nós, da mesma forma, só podemos receber o convite ou responder ao convite porque é o Senhor que nos dá a vida para escutar esse convite. Nós sabemos que nós somos feitura dele,
criados por Ele. É Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Portanto, irmãos, parece difícil de certa forma entender, mas fica claro que nós só respondemos a Jesus porque Ele nos chamou. Ele convida quem Ele quer. E aí já é o grande privilégio, né? A alegria de ser convidado por Jesus. O convite de Jesus deve ser sempre visto por nós como algo especial, algo de alegria nos nossos corações. E esse texto é bem claro. Qual é o convite de Jesus nesse texto? Estou à porta e bato. Ele bate na porta. A porta significa o nosso coração. E Ele diz: abre essa porta, entrarei em sua casa, cearei contigo. Ele fala a respeito de um convite que Ele faz ao nosso coração. Jesus mora no nosso coração e Ele bate a porta nos nossos corações. O texto é bem claro quando diz que eu repreendo aqueles que eu amo. E quando Jesus fala conosco, como Ele falou à igreja de Laodiceia, nos chamando a atenção à verdade, é porque Ele quer que nós sejamos atentos à verdade. A verdade que Jesus tem para conosco. Uma historinha diz que um cachorro chegou a um açougue. Não sei quantos já ouviram essa historinha. E o açougueiro, surpresa, aquele cachorro parado lá, manda ele embora. De repente ele entra novamente. Até que o açougueiro viu que aquele cachorro trazia um bilhete. E nesse bilhete diz: pode me mandar 12 salsichas, uma perna de carneiro, por favor. Dentro da boca do cachorro tinha R$50. Aquele homem ficou surpreso, mas obedeceu, né? Tá o dinheiro ali. Ganhar um dinheirinho, então colocou aquelas salsichas lá, a carne lá na maletinha, na bolsinha que o cachorro carregava, pôs o troco do dinheiro na boca do cachorro, e como já era tarde, ele já ia fechar o açougue, ele resolveu seguir o cachorro, foi seguindo o cachorro parecia muito esperto, sabendo o que estava fazendo, chegou num sinaleiro e parou, ficou esperando, né, o sinal ficar verde. Isso é possível. Um dia eu vi um vídeo na internet, um cachorro parado lá, assim, parado. E alguns homens inteligentes, né, olhavam e corriam, passavam no sinal vermelho e o cachorro parado. A hora que o sinal ficou verde, o cachorro passou, né? O cachorro era mais esperto que alguns sujeitos que estavam ali. Mas então o cachorro passou no sinal, pegou a bolsinha novamente, né, descansou um pouquinho no chão, depois pegou a bolsinha e carregou, até chegou a porta de uma casa. E nessa casa ele começou a bater naquela porta, ninguém atendia. O cachorro largou as compras ali no chão, deu a volta por baixo do portão, bateu no outro lado, voltou, bateu de cá, até que a porta se abriu. O dono da casa abriu a porta e começou a bater no cachorro. Nessa hora o açougueiro que estava por perto, bravo, disse: por Deus do céu, o que você está fazendo? Esse cão é um gênio. E o dono do cachorro disse nessa hora: um gênio? Esta já é a segunda vez na semana que esse estúpido esqueceu a chave. O cachorro esqueceu a chave. Aí nesse texto, nessa ilustração, tem uma moral da história. Você pode continuar excedendo as expectativas, mas para os olhos de alguns, você estará sempre abaixo do esperado. Você pode continuar excedendo as expectativas, mas aos olhos de alguns você estará sempre abaixo do esperado. A ideia que eu quero levantar aqui é: o que é que você conhece a respeito de você mesmo? Na verdade, é muito difícil a gente conhecer a respeito de nós mesmos, se não for a partir do que Deus diz o que realmente nós somos. Ou seja, o mais importante é sempre conhecer o conceito que Deus tem a respeito de nós.
Esse conceito de Deus deve ser o mesmo conceito que nós temos. Você não pode se acomodar nos elogios. Se você começar a pensar no que os outros falam, né? Ou você vai se acomodar nos elogios de alguns, ou você vai se desesperar nas críticas de alguns que falam a respeito de você. Você não pode olhar apenas para o que você pensa a respeito de si mesmo, porque às vezes a gente pensa bem, às vezes a gente pensa mal de nós mesmos. Nós precisamos olhar para o que Deus tem a dizer a respeito de nós mesmos. A igreja de Laodiceia tinha um conceito alto de si mesmo. Eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E para Deus, ela era miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nua. Esse foi o alerta que foi colocado aqui. Para que a gente possa entender esse convite de Jesus que está no final do texto, nós precisamos, primeiro, buscar essa atenção ao discernimento de quem nós somos perante Deus. Quem nós somos perante Deus? Você já parou para fazer essa pergunta? Como Deus me vê? Essa pergunta pode ser respondida à medida em que nós seguimos o que o texto fala a respeito de alguém que é bom aos olhos de Deus, de alguém que está no caminho certo aos olhos de Deus. Ele diz: aconselhe-te, versículo 18, aconselhe-te, que de mim compres. Conselho de Jesus, o convite de Jesus agora é comprar. Comprar o quê? 3 coisas. Compres de mim ouro refinado no fogo, você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos, para poder enxergar. Vamos ver um pouquinho essas 3 questões do texto. Compres de mim ouro refinado no fogo, você se tornará rico. Aquelas pessoas se consideravam ricas, porque sabemos que Laodiceia era uma cidade que tinha muitos bancos, dinheiro, movimento, e as pessoas provavelmente estavam se descansando na sua riqueza. Eu não preciso de mais nada, eu não tenho falta alguma. Mas o que Jesus disse: vocês são pobres, miseráveis, cegos. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado para que enriqueças. O que ele quer dizer, irmãos? Uma pessoa que vai ter um conceito verdadeiro diante de Deus, um conceito bom em relação a Deus, é aquele que busca os tesouros espirituais. Buscar não os tesouros aqui da terra, mas os tesouros dos céus. Não apenas ser rico para si mesmo, mas rico para Deus. E quem é rico para Deus? É aquele que se alimenta das coisas do Senhor, que se alimenta da fonte verdadeira da riqueza. Quem tem o pão do céu é mais rico do que quem tem o melhor pão que esse mundo pode oferecer. Compres então ouro refinado. Segundo lugar, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha. Aquela igreja também era conhecida pelas suas roupas de lã, pela manufatura de roupas de lã do rebanho. Provavelmente ele se vestia muito bem. E aqui diz: melhor do que se vestir muito bem, melhor do que a aparência, é vestir-se de vestiduras brancas, para que não seja manifesta sua vergonha. Vestir-se de santidade, vestir-se da presença do Senhor Deus.
Parece que às vezes a gente tem mais vergonha de estar mal vestido perante o que o mundo diz que é estar bem vestido, né? Do que andar mal vestido espiritualmente. Nós não deveríamos ter vergonha, mesmo que se falta alguma coisa na nossa aparência, mas se nós temos buscado essa veste espiritual, precisamos nos revestir do novo homem, Efésios 4:24. Esse novo homem segundo Deus, que foi criado em verdadeira justiça e santidade. Terceiro lugar, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aquela cidade também era conhecida por um colírio chamado pó frígia, uma escola médica onde foi desenvolvido este colírio. Então Jesus usa essa metáfora para mostrar que, embora eles tenham um grande colírio que possa curar pessoas que têm problemas de visão, vocês são cegos, não enxergam a verdade. Compre colírio, ungir com seus olhos, para que vejas. Cegos espiritualmente. Esse conceito que eles tinham deles mesmos, né? Estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. É um conceito de um cego. O quanto nós estamos cegos em relação a quem nós somos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que Deus fala a respeito de nós? Como Deus nos vê? Esse texto é bem conhecido, né? Como que ele começa? Vocês não são nem quentes, nem frios. Repare que o texto chega a dizer que era melhor se fosse quente ou frio. Chega a ponto de dizer que era melhor que a pessoa fosse fria de uma vez. Como és morno, estou a ponto de vomitar-te. Ou seja, vocês não são nem fiéis, nem prósperos espiritualmente, mas também não são aqueles que estão perdidos, estão abandonados ao mundo. Vocês estão vivendo uma vida de morna. Morno a ponto de ser até difícil de repreender uma pessoa dessa. Você olha para ela, parece que está tudo bem, ela é boa pessoa. Olha que bonitinha, que bonzinho. Quem me dera se fosse quente ou frio. Então nós precisamos dessa força, desse colírio para enxergar melhor. Enxergar os propósitos de Deus na nossa vida. Enxergar a vontade de Deus. Enxergar realmente quem nós somos e o que Deus quer de nós. Quem nós devemos ser diante de Deus. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Em uma outra linguagem diz: eu sei o que vocês têm feito. Lembra aquele filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Um filme antigo. Já pensou Deus olhando para aquela igreja e fala: eu sei o que vocês têm feito. Eu conheço as tuas obras. E aqui não é coisa boa, né? Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Versículo 19: eu corrijo, disciplino a quantos amos. Qual é o convite de Jesus então para eles nesse versículo 19? Arrepende-te. Arrepende-te. É um convite especial. Arrepende-te. Engraçado não, né? É interessante que esse convite de Jesus é um convite muito importante para nós. Ao arrependimento. Todos os dias, né, nós temos que olhar para a nossa vida. Algumas vezes a gente ouve aquela frase triste. As pessoas falam, né? Eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Não é assim.
Eu preciso me arrepender daquilo que eu fiz errado, daquilo que eu fiz e preciso mudar, não voltar a fazer. Como é que nós podemos nos arrepender? Eis que estou à porta e bato. É exatamente abrindo essa porta dos nossos corações para Jesus, para ouvir a voz de Deus. Que privilégio é esse, meus? Quem é o visitante? Você já parou para pensar nisso? O visitante é o grande Deus. Você imaginar Ele na porta da sua casa batendo, te convidando. Ele poderia sentar lá no seu trono e marcar uma reunião e dizer para você ir lá, né? Depois mandar você ficar esperando lá num banquinho algumas horas, que daqui a pouco Ele iria te atender. Mas aqui dá a ideia de um Deus que vai à tua porta e bate. Você já ouviu essa batida de Jesus? Todo tempo, né? Todo tempo Deus está falando conosco. Não tem um dia que Deus não fale contigo. Como eu disse, o convite de Jesus é para os seus, para aqueles que o amam. Se nós não estamos ouvindo esse convite, se nosso coração está tão duro que a gente não está ouvindo mais o convite, aí a gente tem que ficar preocupado. Mas Ele nos convida, e Ele quer que nós sejamos abrindo. Ele deseja entrar no nosso coração, Ele deseja transformar as nossas vidas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Hebreus 13:5 diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Como que Deus, sendo um hóspede que entra na nossa vida, permanece na nossa vida. Esse é o convite de Jesus para nós. Deus tem esse convite especial para cada um de nós. Estou à porta e bato. O que as pessoas falam sobre você? O que você fala sobre você? Não se preocupe com isso. Sempre tenha em mente o que Deus fala sobre a minha vida. E Ele quer que a gente esteja sempre seguindo esses passos, buscando o caminho dEle, buscando a riqueza espiritual, este ouro refinado, as vestiduras brancas, que é a santidade, e o colírio para os olhos, para que possamos enxergar melhor. Nós vamos orar, e a Bíblia diz em Provérbios 27:1: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Durante a semana, quando Jesus falar com você, quando Deus falar com você, quando Ele estiver à tua porta, em várias situações, você possa ouvir a voz do Senhor. Deus querido, nós te louvamos, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá na tua casa. Ó Deus querido, nós te pedimos que o Senhor nos dê esse discernimento, Senhor Deus. Não nos permita estar acomodados, ó Deus, com quem nós somos, talvez tendo um conceito alto sobre nós mesmos, achando que estamos bem, estamos acima da média, estamos tranquilos da forma que vivemos, enquanto o Senhor Deus tem um conceito sobre nós que não é dos melhores, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai,
e como o Senhor Deus chamou essa igreja ao arrependimento. Que o Senhor Deus fale conosco, bate a porta do nosso coração. E nos dê condições, Senhor Deus, de enxergar, ó Deus, tudo o que é necessário ser mudado, ó Deus. Que possamos ouvir o convite do Senhor ao discernimento. E tendo discernimento, Senhor Deus, que venha sobre nós o arrependimento. Não permitas discernir, ó Deus, o que há de errado na nossa vida, ó Deus, e ainda permanecermos endurecidos. Ó Deus, isso é muito ruim, isso é muito triste, quando o Senhor Deus mostra o caminho para nós, mas nós não queremos mudar. Ajuda, Senhor Deus. Sabemos que a Tua palavra é que diz que o Senhor Deus é quem efetua em nós o querer e também nos dá força para realizar. O Senhor é quem manda nos desenvolver a salvação com tremor e temor. E ao mesmo tempo realmente nos ensina que é a partir do Senhor, da força do Senhor. Sem Ti, ó Pai, nós não somos nada, nós não temos forças. Mas como Lázaro foi chamado, ó Pai, daquele túmulo e respondeu ao Senhor, que o Senhor Deus venha nos desatar, ó Deus, de todo mal, de tudo que nos atrapalha a andar em Tua direção, ó Deus, e venha nos chamar, nos atrair para a Tua presença. É isso que nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém.